Amigos, estamos chegando com mais um novo programa, um novo ADV Jus, feito com aquele carinho, profissionalismo, você merece. Muito obrigado da companhia de sempre, ok? Você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV Jus Notícia Jurídica, ADV Especial com 2 participações, Marketing Jurídico, Vocabulário Jurídico, ADV Jus Seus Direitos, Pergunte ao ADV Jus, Sala de Visitas, Entrevista ADV Jus e Momento Divino. Tudo isso e muito mais agora aqui no ADV Jus. Fique comigo. Ok, iniciando o nosso programa, como sempre, com uma notícia de cunho jurídico. Olha aqui, Uber tem direito de descredenciar motorista que assedia passageiros. Demorou, né? É direito da empresa de transporte por aplicativo descredenciar motorista se vislumbrar qualquer conduta que possa desabonar, né, o trabalhador e que venha afetar aí a segurança dos passageiros. Inclusive, esse direito referendado por essa decisão aqui da 26ª Câmara de Direito Privado do TJ, ok? Esse infrator ainda queria, né, que a empresa o recontratasse e ainda queria uma indenização por a empresa tê-lo afastado. Mas o tiro saiu pela culatra, né? Olha lá. Segundo apurou-se, a Uber decidiu excluí-lo do aplicativo após receber sucessivas denúncias de importunação sexual por parte daquele motorista. Nada mais justo, né? É que realmente esse tipo de pessoa seja excluída desse tipo de atividade. Fonte Conjure. Seguimos com o nosso ADV Jus TV. Agora nós vamos falar de ADV especial, Direito Bancário. Dr. Francisco Mendonça, confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, a impenhorabilidade de recursos em conta poupança. O inciso 10 do Código de Processo Civil expressa que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. O dispositivo legal determina expressamente que esses recursos são impenhoráveis até o limite determinado em lei. Na prática, alguns devedores passaram a utilizar a conta poupança com a finalidade de conta corrente, retirando a sua característica. O credor poderia, então, demonstrar esse desvio e os recursos poderiam ser penhorados. Em recente decisão, o STJ afastou a penhora da aplicação financeira de até 40 salários mínimos em qualquer tipo de conta bancária, inclusive dos recursos em conta corrente. É fundamental ressaltar, como falamos em vídeos anteriores, que no sistema de penhora online, o Sisbajude, o bloqueio de valores, mesmo que inferiores a 40 salários mínimos, serão acatados pelo sistema, e se o devedor manter-se inerte, serão penhorados e transferidos à conta do juízo. Devemos ficar atentos que, ocorrendo bloqueio, deve-se se apresentar impugnação no prazo de 5 dias, diferentemente dos prazos de outra modalidade de penhora que tem prazo de 15 dias para impugnação, apresentando sempre documentação robusta do movimento da conta para que se obtenha êxito no desbloqueio. Nos próximos vídeos falaremos de outras modalidades abarcadas pela impenhorabilidade. Um forte abraço e até a próxima. Ok, obrigado, doutor. Meus amigos, marketing jurídico, importantíssimo, hein? Para o advogado, para a advogada. Se você realmente entende isso ser uma prática necessária, top publicidade, marketing vídeo pode fazer para você aí um trabalho muito legal nesse naipe aí de marketing jurídico, ok? Gestão de redes sociais, websites responsivos, campanha de anúncios e Google Ads, ok? Então, numa dessas plataformas aqui, com certeza você vai ter aí a resposta que você tanto procura. Top Publicidade. Entre em contato, ok? Seguimos com o nosso programa. Agora nós vamos falar de vocabulário jurídico. É aquele desafio do programa que a gente sempre traz para você, né? O que significa edictos?
Sabe? Então, é uma palavra jurídica. No intervalinho a gente vai refrescar a memória daqueles que porventura no momento não estão recordando, ok? Só ficar ligadinho aí. Agora sim, mais um ADV especial, agora Direito do Trabalho. Doutora Samantha Bredarioli, confira. Olá, sou a doutora Samantha Bredarioli e hoje aqui no ADVJus vamos falar sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. Esse assunto vem complementar o que conversamos no nosso último encontro sobre assédio moral e hoje alguns autores até acreditam que o assédio sexual seja uma modalidade de assédio moral. Categoricamente, classificamos como assédio sexual os elogios constrangedores ou comentários de cunho sexual no ambiente do trabalho e também podem caracterizar essa conduta abusos sexuais no corpo das mulheres ou homens, dependendo do caso. Não abordaremos o tema aqui de diferenciação de gênero, nos atentando ao principal fato que hoje será a conduta de cunho sexual. Então, o que é a expressão de cunho sexual? É tudo que é relativo ou pertencente ao sexo, que se refere aos órgãos sexuais. Logo, toda ofensa, ato ou fato que violar essa parte do corpo ou da personalidade é caracterizado como assédio sexual. Geralmente, o assédio sexual é realizado por superior hierárquico, chefe, mas também pode ser realizado por colegas de trabalho. O Ministério Público Federal disponibilizou uma cartilha que contém a definição de assédio sexual, como sendo constranger colegas por meio de cantadas e insinuações constantes, com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. Essa atitude pode ser clara ou sutil, falada ou apenas insinuada, escrita ou explicitada em gestos, vir em forma de coação ou ainda em forma de chantagem. As pesquisas apontam que tanto no trabalho remoto quanto no presencial, 78% dos casos de assédio não são denunciados por mulheres. E 15% dessas mesmas mulheres pedem demissão por causa do assédio sexual. Há também uma incidência maior de relatos de assédio entre mulheres negras, que somam 52% desses casos. A punição só vai atingir o agressor se houver a denúncia. E a vítima, para provar essa conduta, deve reunir tudo o que entender pertinente a este caso, como bilhetes, mensagens de WhatsApp, presentes, testemunhas. Na Justiça do Trabalho, a partir de uma denúncia, o agressor e a empresa podem ser processados e responsabilizados, havendo inclusive punição criminal, com detenção do agressor de 1 a 2 anos. Voltarei em breve com mais temas relacionados ao direito do trabalho no ADVJus especial. Um abraço e até lá! Obrigado, doutora. ADVJus, seus direitos, direitos dos idosos. A gente tem batido aqui nessa tecla, né? Que realmente o pessoal tem muita importância na vida de todo mundo, né? Temos que realmente dar uma certa deferência aí para os nossos idosos, né? E a gente trouxe aqui esse texto grandão, né? Mas eu quero destacar principalmente que existe a super prioridade para os maiores de 80 anos. Aqui estão elencados vários direitos dos idosos. Na verdade, não existe assim exclusivos dessas pessoas, né? São praticamente aqueles direitos que os idosos também acima de 60 ou de 65 anos, dependendo, já fazem jus, os idosos também. Mas a lei, né, dá aí certa preferência para as pessoas que estão realmente numa condição aí dos octogenários. Nós temos sim que observar aí os direitos e tentar respaldá-los e também referenciá-los, né? Afinal de contas, é um privilégio negado a poucos, né? Então, a gente espera que possa chegar lá também juntamente com os idosos, ok? É isso aí. Vamos seguindo então com o nosso programa. Agora, meus amigos, é a hora daquele intervalinho esperto aqui em nosso programa, mas você sabe que é curtinho, a gente vai voltar já já, fique aqui.
Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Top Agência de Marketing Digital Jurídico. Gestão de redes sociais. Identidade visual. Vídeos. Contate-nos. O que significa a palavra edictus? Edictus é o termo que hoje costuma-se usar relativamente somente na citação por edital, quando o réu se acha em lugar incerto e não sabido. Legal, meus amigos, sequência do nosso programa. Agora nós vamos falar de Pergunte ao ADVJus. Meus amigos, nós já exibimos aqui uma entrevista com a doutora Martina Medeiros e algumas perguntas surgiram aí no nosso portal, né, também lá no nosso canal do YouTube, colegas que têm a detenção, né, de escritórios de advocacia, e a pergunta foi a seguinte: como fazer a gestão de tarefas do escritório de advocacia? Doutora Martina Medeiros, confira. Realmente não é fácil. Para você fazer uma gestão de fato, você precisa adquirir uma experiência em liderança, né? Que isso é muito importante. A liderança você vai pautando dia a dia, né? Sentindo junto com a necessidade da sua equipe. E à medida que o escritório ele cresce, são procedimentos e tem rotinas que precisam ser criadas para que tudo possa andar, né, corretamente. Então, não basta ter uma certa quantidade de pessoas. Sim, à medida que esse escritório cresce, que essas pessoas elas também vão crescendo com o escritório, automaticamente a gestão precisa ser feita. Sim. E dentro da gestão a gente começa a criar outros departamentos para que possa ser globalizada. Certo. Na verdade, o que a senhora está externando, né, doutora, que também é muito importante a inovação, né? A pessoa precisa ali ficar antenada, né, justamente com as necessidades que estão vitorizando ali dentro da banca, né? Isso. A senhora acha que, a senhora já deu até um spoiler aí, né, a respeito da necessidade dessa novidade dentro dos escritórios, né? Mas eu acho que me arrisco a dizer que não é só as grandes bancas, né, que se preocupam ou deveriam se preocupar. Acho que as bancas médias e até as pequenas também precisariam olhar com mais atenção para esse setor, doutora. Sim, de fato. Desde os pequenos até os médios, os escritórios também precisam se atentar à necessidade da gestão, né? E gestão de escritório não é só criar um departamento jurídico ou então fazer ali o dia a dia em termos jurídicos falando, né? Conduzir um processo é muito mais que isso. Tem a questão financeira, né? Tem a questão, de repente, do advogado se associar a outro, então ser sócio de um outro colega. E dentro dessa sociedade, precisa também estabelecer alguns critérios para que haja aí, precisa regulamentar tudo direitinho perante a OAB, pautado a isso, criar rotinas, que é muito importante, né? Desde a atuação jurídica até financeiro e depois com o crescimento, inclusive RH e departamento pessoal. É verdade. Doutora, agora é assim, né? De uma maneira um pouquinho só mais específica, né? Se a gente fosse vislumbrar assim, olha, esses passos são realmente capitais, muito importante ali para uma boa gestão de escritório. O que a senhora fala assim, olha, isso é fundamental, né? O que a gente pode deixar aí consignado? De fato, a capacitação do advogado,
a área de atuação, né, específica, isso é muito importante. Então, desde que ele de fato se especialize em uma área, ou então consiga lidar com várias outras questões ligadas às outras áreas também é importante. Certo. Então quer dizer que um dos fatores principais é a capacitação do advogado, sim, né, gente? Sim. Isso aí, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que existe aquela capacitação, tudo vai ficar um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais com fácil, certeza. Né, doutora? Agora, com relação, doutora, e eu acho que isso aqui é uma coisa bem importante, né? A necessidade da boa gestão, que a gente está falando ser primordial, né? Ela já faz parte, né, do pensamento, né? E está ali linkada nas prioridades junto ao pensamento dos dirigentes dos escritórios, doutora? Sim, sim, com certeza. Tudo que é implantado e desde que planejado deve ser feito, né? E apontado para os dirigentes, os diretores e para que tudo possa seguir conforme orientado e conforme todos os procedimentos que precisam ser feitos dentro do escritório. Ok, muito obrigado, doutora. Agora a sala de visitas, entrevista com a gente aqui no ADVJus, uma entrevista que fizemos online com o Dr. Adalberto Simão Filho. Essa pauta me foi solicitada, ok, gente? Olha, inteligência artificial e novos campos de trabalho para o advogado. Realmente muito bacana essa entrevista que fizemos online com o Dr. Adalberto Simão Filho. Eu gostaria que você ficasse aí ligadinho, veja. Toda inovação, né, evidentemente que traz, né, soluções e junto com essas soluções vem obrigações e deveres, né? No enfoque aí da inteligência artificial, né, mais propriamente dita na aplicação com relação ao direito, né? Quais são esses deveres aí que o pessoal tem que ficar mais atento, que o senhor destacaria, doutor? Olha, já dentro do tema, né? Primeiramente, eu acredito sempre que essas leis, elas não são leis que entram num sistema jurídico longe das outras. Nós temos que respeitar aqui os advogados, lidadores do direito que forem trabalhar nessa área. Tudo está dentro de um sistema, a visão sistêmica é importante. Então, nós temos lá não só o respeito ao direito do consumidor. Com isso, o advogado que entrar em questões que envolvam inteligência artificial já tem um norte absurdo aqui. Direito do consumidor. Ali tem o dever de informar, ali tem o dever de transparência. E, recentemente, nós temos também a chamada LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, doutor, onde os dados e a privacidade, eles têm que estar em todos os projetos. E se colocou ali, se criou um sistema de inteligência artificial que está dentro de um software qualquer, se criou um sistema, e esse sistema, na realidade, acaba afetando a privacidade das pessoas, tá? Isto também depõe, além da lei do consumidor, também depõe contra a LGPD. Por que razão? Porque a proteção de dados ela tem que ser desde a criação do produto até o final, até o descarte do produto. É um conceito, é um princípio. Então, esse já é um dos conselhos que eu dou aqui para a nossa audiência. Trabalhem com princípios que vocês nunca vão errar. Nunca vão errar. Ah, Adalberto, mas a inteligência artificial é complexa, tem muita parte tecnológica. Ela pode ter muita parte tecnológica que a gente não domina. Mas não importa. Se você trabalhar com princípios, você vai conseguir defender, fazer um serviço jurídico de uma qualidade ímpar. E também, se você for juízes que estão aqui nos vendo, a mesma coisa. A mesma coisa, questões que envolvam problemas de disputas de software, de inteligência artificial, etc. e tal, trabalha com princípios que a sentença nunca vai ser ruim. Não vai. Isso que a gente espera, né, doutor? Doutor, agora temos a possibilidade, né, de falha também da inteligência artificial aí no ambiente, no exercício da advocacia. Essa possibilidade também existe? Existe, sim. Ela existe em várias questões, tá? Exemplo de inteligência artificial que os advogados precisam estar muito antenados, né?
Exemplo, tem muitos de nós que o serviço dele é contratual, ele trabalha na linha de contratos. Então, o que ele faz? Ele redige contratos e ele analisa contratos. E ele tem o tempo que ele demora para analisar contratos e o tempo que ele demora para escrever contratos. Acontece que entra no mercado, de um tempo para cá, aplicativos e softwares que não só, é incrível o que eu vou falar, mas é uma verdade, não só eles redigem o contrato sozinho, usando inteligência artificial, você dá só as bases e ele redige o contrato inteirinho, com cláusulas das mais específicas possíveis, como também esse mesmo software, usando o conceito de inteligência artificial, ele consegue, sem nenhum humano, ele consegue analisar um contrato e te dar um relatório completo sobre aquele contrato. É impressionante, num tempo que o advogado não consegue fazer. Aí alguém poderia falar, mas Adalberto, qual é o índice de acerto deles? Pelos softwares que existem no mercado, tem softwares com índice de acerto de mais de 90%, doutor. A análise é boa, então precisamos tomar um cuidado enorme, precisa se preparar. Adalberto, então o que eu faço se a máquina vai me substituir? Ela não substitui. Aquela pessoa que conhece a imaterialidade e ela tem uma visão ampla, olha de cima. Porque o software, a inteligência artificial, ela cumpre um roteiro, só isso. Ela não pensa sozinha. Ela imputam dentro dela, imputam dentro do software tudo o que precisa ser pensado e com base em acertos e erros, com base naquele olhar, ela vai construindo a realidade. Se me permitir, doutor, eu posso dar um exemplo aqui? Pois não. Eu vou dar um exemplo aqui de um acidente que aconteceu no exterior com um motorista de Uber. Tá? Sim. Eu vou dar um exemplo aqui. O que aconteceu ali? Um motorista de Uber, um carro autônomo, um carro que roda sozinho. Tá? Roda sozinho. Então, o que aconteceu? A visão do veículo não conseguiu ver uma questão abrupta que aconteceu naquele caminho, naquela estrada. Uma senhora passou de bicicleta à noite. O veículo não conseguiu detectar. O veículo não detectou como deveria, a imagem, o veículo entendeu errado, aí o veículo pegou. Houve colisão. Ela foi recolhida, matou. Tá? Ela matou. E aí começam as investigações todas. Descobriram, pela inteligência artificial e pela tecnologia, descobriram que a motorista, naquele exato momento, estava no celular, o celular estava lá, aberto, e ela estava assistindo o programa Voice, aquele programa de auditório americano. Ela estava assistindo o programa na hora do acidente. Então, aí começa a parte jurídica muito bacana. Penalizações e consequências das penalizações. Então, no resultado final, houve uma defesa da fabricante do veículo autônomo, houve a defesa da mulher que atravessou na faixa, uma série de defesas que são normais. Acontece que as penalizações desse caso foram muito interessantes. Eu vou até me permitir falar quais foram, tá? Houve condenação. A mulher foi condenada, a motorista foi condenada. Falou, mas a pessoa passou fora da faixa. Mas ela foi condenada porque ela não estava com a atenção necessária. Ela foi negligente. Negligente. Ela precisava ter tomado o domínio do carro. E aí ela estava vendo o The Voice, um programa de televisão. Foi condenada. Aí o domínio do carro ela não teve, então ela foi condenada. Foi condenada, doutor, a fabricante do veículo. Por que razão? Porque ela não teve agilidade suficiente na tecnologia dela para poder detectar um imprevisto. O algoritmo dela não funcionou a tempo para detectar um imprevisto qualquer. Então, houve ali uma condenação. Mas também não parou aí. Também houve um problema de condenação para aquele condado, aquela cidade. Por que razão? Porque eles não legislaram, não tinha leis que pudesse prever como um veículo autônomo, veículo sem motorista, pudesse pegar em segurança total. Resultado, aconteceu que todo mundo levou ali. E não está errado. Uma responsabilização múltipla. Várias responsabilizações aconteceram ali, num acidente só. Então, o advogado tem que entender que, na realidade, foi o algoritmo que fez. Questione. Questione. O algoritmo, então, tira o seu cliente de uma concorrência pública? Não pode.
E de repente o algoritmo está errado, está calibrado errado. O seu cliente ia ganhar milhões, você advoga para uma empresa que participou de uma concorrência e ela foi desclassificada por conta de um programa algoritmo que não deixou ela ir para a próxima fase. Conselho, recorra. Outro exemplo, doutor. Você tem uma ação gravíssima no seu escritório e você está tentando galgar as cortes superiores, e hoje é difícil galgar. Sim. Supremo e Superior Tribunal de Justiça. Sim. Dificílimo, as portas estão quase que fechadas. Não, a admissibilidade é muito inócua, muito pequena. Muito difícil. Todos nós, advogados, lidadores, sabemos o quão de dificuldade nós temos para isso. É verdade. Se você procura entender se você, na realidade, não foi excluído por conta de um programa algorítmico, porque tem que ter transparência. Vai saber como é que está calibrado o programa. Vai saber. Conteste. Se você contestar, se você impugnar, o que vai acontecer é que vai ter que ir para julgadores humanos, os próprios ministros, para que eles digam por que você não pode ter o teu agravo recebido. Ok, muito obrigado, doutor. Meus amigos, agora momento divino. Gosto muito. Confira. Vinho Trivento, vinho tinto de coloração vermelha carmim brilhante. No seu olfato, aromas de ameixas e framboesas, misturadas de forma elegante com notas de baunilha de carvalho. No paladar, é bem equilibrado, apresenta taninos doces e um final aveludado. Uva Malbec. Ele é produzido por Conte Toro, Mendoza, Argentina. Na sua harmonização, picanha assada ao próprio molho, medalhão de filé mignon com purê de batatas, leitão à pururuca. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Final de mais um ADVJus TV. Te agradeço imensamente a companhia de sempre. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Vem pra cá fazer parte você também. Um forte abraço. Até o próximo.